O Ayatollah Mohammad Yazid é o presidente ultraconservador da Assembleia dos Especialistas, uma das instituições mais poderosas no Irã. Yazid afirmou... O religioso disse que os Estados Unidos continuam sendo o inimigo número 1 do país. A Assembleia de Especialistas, composta por 86 religiosos eleitos, é encarregada de nomear o guia supremo do Irã, acompanhar o trabalho e, se necessário, destituí-lo. Yazid acrescentou que o Irã não vai permitir que os Estados Unidos controlem novamente a economia do país. Morte à América. As palavras de ordem de uma multidão na televisão iraniana durante a transmissão de discursos do Supremo Ayatollah Ali Khamenei, em que este chama os Estados Unidos de inimigo número 1 e apela à resistência e ao reforço de armas para colocar os adversários à distância. Se não defendermos as nossas capacidades, os nossos inimigos serão mais audaciosos, mais agressivos, mais encorajados a atacar-nos. As nossas capacidades defensivas devem estar num estado em que não encorajem o inimigo. O discurso do líder supremo foi proferido depois da visita do presidente da Rússia, Vladimir Putin, a quem referiu que Moscovo é útil para fazer frente às sanções norte-americanas e defendeu a substituição do dólar por divisas locais nas transações internacionais. Os russos vão mesmo desenvolver 2 reatores nucleares. O demónio americano, como Ali Khamenei apelidou, prepara-se para rever um acordo internacional sobre um programa nuclear iraniano que durou quase uma década a ser forjado. Trump, não brinque com o rabo do leão, advertiu o presidente do Irã, Hassan Rouhani. Trump reagiu puxando o rabo do leão, com um tweet em letras maiúsculas. Nunca mais volte a ameaçar os Estados Unidos ou sofrerá consequências como as que poucos sofreram antes na história. Já não somos um país que aguentará suas palavras de violência e morte. Seja cauteloso. O presidente Rouhani ainda disse que a paz com o Irã será a mãe de toda a paz e que a guerra será a mãe de todas as guerras. Ele iniciou a escalada verbal porque os Estados Unidos têm inflamado os iranianos à rebelião, no momento em que o Irã dá sinais de penúria por causa do bloqueio imposto por Trump. Para ele, negociar com a Casa Branca seria o mesmo que uma rendição. E render-se para um fanfarrão, diz ele, mentiroso como Trump, é abrir o Irã a saqueadores. O secretário de Estado norte-americano Mike Pompeo chamou a Guarda Revolucionária do Irã, um grupo de elite das forças de segurança do país, de organização terrorista, por participar, financiar e promover o terrorismo como uma ferramenta estatal. I am announcing our intent to designate the Islamic Revolutionary Guard Corps, including its Quds Force, as a foreign terrorist organization. É a primeira vez que a Casa Branca rotula formalmente uma unidade militar de outro país como grupo terrorista. Em resposta, o Irã também considera as forças militares dos Estados Unidos uma organização terrorista e disse que a declaração de Mike Pompeo é uma grande ameaça à estabilidade e à paz internacional. A medida americana tem como consequência a imposição de sanções contra a guarda iraniana, como, por exemplo, o congelamento de bens que ela possa ter nos territórios sob jurisdição americana. O Irã anunciou que o país vai reativar parte do programa nuclear. A ação é uma resposta à saída dos Estados Unidos do acordo no ano passado. Em setembro de 2018, o presidente do Irã, Hassan Rouhani, já tinha dito que o país ficaria no acordo apenas enquanto fosse bom. O Irã não deve sair do acordo, mas o presidente vai anunciar a redução de alguns compromissos menores e gerais em relação aos Estados Unidos. No fim de semana, os Estados Unidos chegaram a enviar porta-aviões e uma unidade de bombardeiro ao Oriente Médio. Foi uma resposta ao que o governo norte-americano chamou de indicações e advertências preocupantes vindas do Irã.
O assessor de segurança nacional da Casa Branca, John Bolton, disse que o objetivo é enviar uma mensagem clara de que qualquer ataque aos interesses dos Estados Unidos ou de aliados vai enfrentar uma força implacável. Já o Irã afirma que o seu desenvolvimento de mísseis balísticos não está relacionado à atividade nuclear, é apenas um mecanismo de defesa. O Pentágono americano também anunciou o envio de um navio de guerra e um sistema de defesa para o Oriente Médio. O navio USS Arlington transporta soldados, veículos, anfíbios, lanchas e aeronaves com hélices. Já o sistema antiaéreo Patriot é capaz de abater mísseis balísticos de cruzeiro e aviões sofisticados. As manobras militares são uma resposta às ofensivas nucleares do Irã. O país retomou a produção de urânio após a saída dos Estados Unidos do Acordo Nuclear de 2015. Já o Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã disse que o reforço militar norte-americano faz parte de uma guerra psicológica contra o Teherã. A União Europeia opinou hoje sobre o conflito entre os dois países. Para o bloco, qualquer ação militar deve ser evitada. Para a União Europeia, a atitude mais responsável é evitar qualquer escalada militar. Donald Trump quer forçar o Irã a cumprir o acordo de controle de armas nucleares. Além de tentar acabar com as exportações de petróleo, bombardeiros foram enviados para o Oriente Médio como forma de ameaça. Na semana passada, o presidente iraniano Hassan Rouhani disse que poderá retomar o enriquecimento de urânio se as potências europeias, China e Rússia, não se esforçarem para contornar as sanções econômicas feitas pelos Estados Unidos. Mais novo capítulo da escalada de tensão entre Irã e Estados Unidos, o órgão regulador da aviação civil americana advertiu para o perigo de voos comerciais sobre o Golfo Pérsico. A FAA diz que com as tensões aumentam os riscos das forças militares cometerem erros de cálculos ou de identificação. O órgão regulador americano explica que pode haver interferência em GPS e congestionamento de comunicações. Recentemente, a administração de Donald Trump ordenou o envio de um porta-aviões e bombardeiros ao Golfo. A Casa Branca teme uma reação do Irã ao embargo comercial e à saída americana do acordo nuclear. Teherã afirma que os Estados Unidos estão travando uma guerra psicológica. Semana passada, Teherã divulgou que iria abandonar parte do acordo nuclear fechado com grandes potências após a saída dos Estados Unidos há um ano. Agora, o governo iraniano informou que irá quadruplicar a taxa de enriquecimento de urânio. O anúncio vem um dia depois de o presidente americano ter ameaçado o país persa. Donald Trump disse que, em caso de briga, isso seria o fim do Irã. Autoridades iranianas reagiram dizendo que o terrorismo econômico e insultos não irão acabar com o país. Disse que os iranianos receberão uma reação de grande força se fizerem algo contra os interesses dos Estados Unidos no Oriente Médio. Mas acrescentou que está disposto a negociar. Mais cedo, o governo iraniano havia anunciado que vai quadruplicar a taxa de enriquecimento de urânio para gerar energia. O anúncio veio um dia depois de Trump ter dito que, se o Irã quisesse brigar, isso seria o fim do país. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta sexta-feira que vai enviar cerca de 1.500 soldados adicionais ao Oriente Médio. Queremos proteção. Vamos enviar um número relativamente pequeno de tropas, a maioria para proteção e pessoas muito talentosas para o Oriente Médio. Vamos ver o que acontece. Vão ser cerca de 1.500 pessoas. O Pentágono disse que o governo de Trump não deseja uma guerra com o Irã, mas que os movimentos militares na região são uma forma de dissuadir ataques.